criança, bom dia, que saudade! Hoje nós teremos a aula de ciência, que está no módulo 1, página 204, que tem como tema as rochas e o solo. O que são rochas? As rochas, elas são formadas por um conjunto de minerais. Nelas, podemos encontrar o vidro, o sal, dentre outros. Exemplos de vidro, nós temos o que? Objetos feitos em casa, que são de vidro, como copo que utilizamos, copos, jarras, portas de vidro, janelas de vidro, que está na nossa própria casa, na nossa própria convivência. O sal nós utilizamos onde? Nós utilizamos na nossa própria alimentação, no nosso dia a dia. Portanto, as rochas são simples e são formadas por um único tipo de mineral, como mármore. As rochas compostas, ela possuem mais de um mineral, como granito. Vejamos alguns exemplos de minerais, como nós temos aqui grafita, calcita, mica, feldespato, talco e diamante. Isso são o quê? São exemplos de minerais. Temos aqui a rocha original e tem a rocha metamórfica. A rocha original, que nós temos aqui, temos o granito, temos argilito, temos arenito e o calcário. Esses são o quê? São rochas original, que é o tipo de quê? Tipo de metamorfismo, que está o quê? Na região regional pressão e contacto, que é o quê? A temperatura. O regional é a pressão e o contato quer dizer o quê? A temperatura. Nós temos aqui original, a rocha original, que vem aqui para a rocha metamórfica, que vem a gneiss, cisto, quartzito e mármore. Então, nós temos aqui, observamos aqui na imagem, que temos exemplos de rocha original e rocha metamórfica. Nós falamos de rocha, agora nós vamos falar de quê? Que são minérios. Os minérios, eles podem ser utilizados pelos seres humanos, que somos nós. Para quê? Para variados fins, como na fabricação de quê? De utensílios, tanto domésticos, de automóveis, de vidros, de moedas. E os utensílios que nós utilizamos, quais são eles? Por exemplo, nós temos o quê? Nós temos as panelas, os objetos como panela, frigideiras, colheres, as colheres que utilizamos no nosso dia a dia. E de vidro, já dei alguns exemplos, como os copos, jarras, as portas de vidro que estão sendo muito utilizadas agora, as janelas nas nossas casas, e as moedas, que são as moedas que nós utilizamos no nosso dia a dia, que está aqui como exemplo aqui na imagem. Exemplos de minério, que são que as moedas, elas são feitas de diferentes minérios. Que minérios são esses? Como o níquel e o cobre. Então, esses são os minérios que são feitos as moedas. E essas moedas, elas são feitas com dois tipos de minério, com diferentes tipos de minério, como o níquel e o cobre. A formação do solo. A camada de rochas na superfície da Terra, ela está há milhões de anos exposta à mudança de temperatura e à ação da chuva, do vento, da água nos rios e das ondas do mar. Tudo isso vai aos poucos se fragmentando. As rochas, elas provocam o que? A transformação química. Foi assim
pela ação intemperismo, que lentamente o Sol se formou. E é dessa mesma maneira que está continuamente se remodelando. Quer dizer que nós, seres humanos, também contribuímos para que haja essa transformação no solo. Como há essa transformação no solo? Como é essa transformação das rochas no solo? Como acontece? Através de um processo que o homem faz nas modificação do meio ambiente. Como, por exemplo, a destruição das árvores, que acontece aqui, o desmatamento, a construções de ponte, construções de casa, construções de prédio, até mesmo porque ele transforma o meio ambiente também, até mesmo pela sua necessidade e para a sua sobrevivência. Essa transformação também acontece na plantação. O homem, ele pode cortar as árvores de um determinado ambiente e ali ele fazer outra transformação, fazendo um plantio para a sua própria sobrevivência, como é no cultivo no plantio de milho, de feijão. O homem, ele faz o quê? Ele transforma esse ambiente, ele faz a aradação, ele arada esse ambiente, ele faz todo um processo ali na terra para que haja essa transformação e esse solo ele fica próprio para o plantio. Tudo que nós utilizamos nas nossas casas, principalmente na nossa alimentação, ela vem de onde? Ele vem de um meio de quê? Vem da natureza. Só que muitos, o homem precisa ele preparar esse terreno. Quando ele prepara este terreno, que é o solo chamado, que eu estou falando aqui sobre a formação do solo, quando ele prepara esse solo, o que acontece? Ele prepara para que ele possa fazer outro, vamos dizer assim, plantio, para que ele possa depois colher, para que ele possa sobreviver. Muitas das vezes o homem a transformação das rochas em solo vem também pela sobrevivência, muitas das vezes, mas também vem a ação da natureza, a natureza com a ação da chuva, com a ação dos ventos. Então tudo isso vai causando uma erosão e vai fazendo com que as rochas elas vão se transformando, que é o quê? É que contribui para esse processo da transformação da rocha em solo. Componente do solo. Qual a composição do solo? O solo ou terra é também chamado de composto de composto de 4 partes. A saber, como por exemplo, nós temos o ar, a água, matéria orgânica. O que quer dizer matéria orgânica? São o quê? Restos de pequenos animais e plantas. Esse resto de plantas com restos de animais, os animais morrem, vamos dar um exemplo bem simples, eles morrem e eles vão apodrecendo no solo e as plantas também, as suas folhas vão caindo e elas vão... Então vai acontecendo o quê? Esse é que nós chamamos de matéria orgânica, resto de pequenos animais e plantas no solo. E esse resto de animais e plantas no solo é que nós chamamos de quê? De matéria orgânica. Parte mineral que veio da alteração das rochas, ou seja, a areia da praia, o barro que gruda no sapato e o limo que faz as crianças escorregarem. Como, por exemplo, nós chamamos de barro, minha mãe sempre diz de barro liguento. Muitas das vezes você vem ali, não é uma areia, você vê aquele barro liguento, você pisa e gruda no sapato, ou até mesmo você escorrega e cai. Então, isso chama de quê?
parte mineral. E essa parte mineral que veio de onde? Veio da alteração das rochas. Veio de onde? Da alteração das rochas. Ou seja, a areia da praia ou barro, aquele barro que gruda no sapato. Então, isso nós chamamos de quê? Nós chamamos de componente do solo. Vamos novamente ver quais são os componentes do solo. O ar que respiramos, a água, matéria orgânica, parte mineral que veio de onde? Da alteração das rochas. Então, isso que nós chamamos de quê? De componentes do solo. Esses 4 componentes do solo, eles se encontram misturados uns aos outros. A matéria orgânica está misturada com a parte mineral, com a água. Veja alguns exemplos que nós temos aí embaixo. Nós temos aí, temos aqui as nuvens, né? Não está aqui, nós temos aqui umas crianças brincando, carregando uma coisa. Nós temos restos de plantas, restos de alimento, tudo misturado. E aqui nós temos aqui o que nós chamamos de um barro que gruda, né? Que gruda no sapato, que é o limo, que eu acabei de falar. Esse aqui, quando molha, é que ele se torna, fica tipo uma liga e gruda no nosso sapatinho, não só da criança, mas sim das pessoas que passam naquele momento, naquele lugar que tem esse barro. E isso nós chamamos de quê? É a matéria orgânica que está misturada com a parte mineral com a água. Parte mineral e com a água. Para ficar bem claro aqui, vamos ver alguns exemplos de objetos feitos de mármore e de granito. Nós já falamos muito mesmo sobre esses tipos de rochas. Vemos aí a pia, as pias que nós utilizamos na nossa casa, os pisos, os lavatórios, os balcões, as banheiras, as lareiras, né, gente? As lareiras que muita gente agora está fazendo nas suas casas, escada e revestimento em geral. O piso que eu utilizo na minha casa, né? O piso que eu utilizo na minha casa, as pias que nós utilizamos na nossa casa, os lavatórios, balcões. Então, tudo isso são exemplos de quê? Exemplos de mármore, de objetos feitos de mármores e de granito. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre rochas e o solo. E os componentes do solo que nós acabamos de falar, que é a água, que é o ar. Essa foi a nossa aula de hoje. As rochas e o solo. Está no módulo 1, na página 204. E vocês irão responder a página 209. Até a próxima aula. Beijo, fique com Deus.